Agora nós vamos criar o nosso método ativado, beleza? Nós temos aqui este método private void form load. Nós vamos criar um outro private que vai ser o nosso private ativado, ou seja, vai ser as funções que vão estar funcionando quando o software estiver ativado. Então nós vamos criar um private aqui, private void, que não vai me retornar nada, né? Ativado, abre e fecha parênteses. Você pode ver que o meu ativado aqui já não está dando erro, certo? Se eu comentar esta linha, ele vai dar erro, porque não existe, o nome ativado não existe no contexto atual. Quando eu descomento, ele existe, beleza? Abre e fecha parênteses. E o que vai acontecer quando ele estiver ativado? Primeira coisa, a minha propriedade de texto do formulário diz .text vai receber apenas software, porque aqui, quando ele estava desativado, ele estava recebendo software não registrado. Primeira coisa, software, certo? Segunda coisa, o button 1.enable recebe true. O meu btn ativar.visible recebe false. O meu lbl aviso ponto visible, não é lbl visado, ele também, mas não é ele, é este aqui. Qual que é o nome deste? Label 2. O meu label 2 ponto visível, porque eu não mudei o nome dele, recebe false. Vocês vão entender por que eu estou fazendo isso. False. E o text, o txt, o textbox 1, porque eu não mudei o nome dele também. Deixa eu só ter certeza, esqueci de mudar. O meu textbox 1 ponto visible recebe false, beleza? O que significa isso? Significa o seguinte: quando eu executar, esses objetos aqui, eles só poderão estar ativos enquanto o software não está registrado, porque senão não vai fazer sentido. A partir do momento em que o software for registrado, é para ele desativar a função visível desses botões. A partir do momento que o software tiver ativado, esses objetos aqui, eles não estarão mais visíveis dentro da aplicação, certo? Essa é a ideia de ativado, beleza? Pois bem, essa parte, deixa eu ver quanto tempo nós temos. Essa parte está pronta. Agora nós vamos fazer o seguinte: aqui, quando nós rodamos ativado, nós temos que fazer uma coisa interessante. Se você observar, o leitor, ele é instanciado e passa a funcionar na leitura aqui. Se eu deixar do jeito que está aqui e eu tentar ativar, porque eu vou usar esta função, uma função no botão aqui, ativar, para gravar o que eu vou digitar aqui dentro do meu arquivo de texto, lá dentro do meu arquivo de texto, no momento em que eu for fazer isso, o que vai acontecer? Ele vai me dar um erro. Ele vai me dar um erro dizendo que o arquivo de texto está sendo utilizado por outro processo. Por quê? Porque o meu leitor
porque o meu leitor ele está aberto. Então, quando ele terminar essa leitura aqui, eu preciso fechá-lo. Então, eu vou colocar leitor ponto close. Assim, eu fecho o meu leitor. Beleza? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vou compilar aqui, não quero executar. Nós vamos para a instrução do botão ativar. A instrução do botão ativar do nosso código é a nossa última parte, certo? E para que não fique algo cansativo, nós vamos deixar essa parte mais para frente. Essa parte. Eu quero apenas ressaltar o seguinte. Eu disse aqui, para a gente finalizar esta aula, 5 minutos, eu coloquei um label aqui também. Esse label ele vai ficar visível o tempo inteiro. Esse label é uma espécie de código de registro que existe dentro do meu software. Eu vou identificar o software que eu mandei para você, por exemplo, você comprou meu software por este registro. Como assim? Isso seguindo o princípio o princípio desse software demonstrativo. Eu vou criar aqui um documento de texto só para vocês entenderem o que eu estou falando. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou pegar esse cara aqui, Ctrl C, e vou colar ele aqui, dá um igual. Nós vamos aqui no meu código e eu vou copiar e vou jogar ali dentro. O que eu estou dizendo é o seguinte: toda vez que você vender um código, um programa, você vai ter que fazer o seguinte: você vai ter que ter uma tabelinha de controle lá dentro do seu registro. O que acontece aqui é o seguinte: então, o que significa? Que para este código 0, o registro que ativa este código, o serial é este, certo? Então vamos supor, meu programa parou de funcionar. Como que eu faço? Alguma coisa aconteceu, então ele não ativou ainda. Aí você diz para ele: passa para mim qual é o código. Quando ele passar para você qual é o código, você vai estar aqui na sua lista. Então o código para ele vai ser esse, certo? Mas essa situação só vai acontecer se por acaso, lá dentro dessa pasta, o que tiver aqui dentro não for isso aqui, tá? Se não for isso aqui. Por quê? Porque se você analisar aqui o código, você vai observar um detalhe importante. Essas funções false aqui, esses comportamentos falsos desses três objetos, esse aqui não vai precisar se preocupar, porque ele vai ficar, vocês vão entender o funcionamento dele também. Ele só vai entrar nesse estado, sabe quando? Quando ativado for carregado. E ativado só vai ser carregado se o texto que tiver lá dentro for igual a esse. Se por um acaso, vamos dizer assim, para vocês entenderem, olha, eu vou copiar aqui, vocês entendem, eu copiei, certo? Eu vou executar. Vocês estão vendo ele aqui, certo? Esses três aqui, certo? Se eu pegar agora lá dentro do meu reg e colar e eu salvar, o que vai acontecer? Que quando eu executar o meu programa, ele vai ler e vai ver que o que está lá dentro é isso. Então ele vai passar por cima disso, vai rodar ativado e vai tornar invisível esses três elementos. Você quer ver? Tá vendo? Cadê os elementos? Sumiram. Esse aqui está aparecendo porque ele não faz parte da rotina. Mas se eu for lá dentro, de programa data, ativar e apagar isso aqui e salvar, e eu executar, olha eles aqui, certo? Beleza?
Pois bem, pessoal, por enquanto é só. Na próxima aula nós vamos encerrar